A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ler o livro de Suelen Santos, Família, um Projeto de Deus. Página 14. Infidelidade. A infidelidade no casamento muitas vezes acontece porque um dos cônjuges não contribui com a sua devida responsabilidade. Através de toda infidelidade, sempre existe algum tipo de problema pessoal não solucionado entre o casal. A insatisfação, a vingança, a carência afetiva, entre outras coisas, são os principais elementos negativos, condutores para a infidelidade conjugal. Quando os princípios divinos são reconhecidos, obedecidos no casamento, o lar se torna uma bênção, onde é mantida a pureza, a fidelidade do casal, aonde um supre a necessidade do outro, eleva o desenvolvimento, a natureza física, intelectual e moral. O próprio Deus realizou o primeiro casamento, de modo que essa instituição tem como o autor, o criador de todas as coisas. E o casamento foi uma das primeiras dádivas de Deus ao ser humano. E é uma das duas instituições que, após a entrada do pecado no mundo, Adão levou consigo ao sair pela porta do paraíso. Os cônjuges se preocupam com o aprimoramento do seu casamento, procuram trabalhar suas dificuldades a fim de diminuí-las e buscar a ajuda do Senhor através da oração constante, diária. Também devemos administrar os problemas de ordem conjugal, emocional, de modo de haver reciprocidade, satisfação mútua. Texto para nossa meditação. Êxodo, capítulo 20, versículo 14, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, versículo 3. A vontade de Deus é que todos os casais se amem mutuamente. Para que isto aconteça, precisa principalmente obter pela fidelidade e sempre fugir das tentações que pode surgir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Pois este mal afeta profundamente a pessoa, que responderá com angústia esses ferimentos de caráter físico e espiritual. O começo do perigo pode começar através de olhares, de conversa, de gestos, de atitude, de carinho, e assim começa a surgir pensamentos destrutivos, levando em seguida à consumação do pecado. Para que esse tipo de problema venha a ser evitado, os cônjuges precisam adotar medidas simples, mais eficazes, sempre optando pela misericórdia do Senhor. Em primeiro lugar, deixando que Deus passe a ser o controlador da situação, para que nos momentos de fraqueza possa ser fortalecido
com a ajuda do Criador, orando frequentemente pelo casamento, mas fazendo isto sempre juntos, orando junto constantemente. Os casais fortalecem os seus laços espirituais e matrimoniais. Também conseguem se manter firmes, unidos, fugindo sempre da infidelidade conjugal. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Outro fator importante para manter o laço matrimonial estável é adotar a palavra de Deus como amiga inseparável, pois é indispensável ao casal. Ler a Bíblia todos os dias, ela é nosso manual de instrução. Muitos casais afirmam não terem tempo para ler a palavra do Senhor, mas na verdade incontesta é que existe tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Terceiro ponto-chave para a união equilibrada, sem infidelidade. Fala para o cônjuge investir em serem companheiros um do outro, ser sem segredo, com intimidade, respeito, serem compreensivos, amáveis, afáveis. Tudo isto aumenta a chance do casamento dar certo. Em muitos casos, não é uma tarefa fácil para manter um relacionamento. Os dois e um relacionamento estável, indissolúvel. Às vezes é preciso fazer de conta que não ouviu o que o outro disse para evitar um transtorno ainda maior na hora da fúria. Pois se for levar tudo da ignorância, estará sempre acarretando mais problema. Pois em muitos lares esses problemas têm se transformados em balas mortais. O amor de Jacó por Raquel serve como exemplo. Há muitos casais que enfrentam dificuldade no relacionamento. Quando Jacó viu Raquel pela primeira vez, amou-a a ponto de desejá-la como esposa. Mas em vez de casar com ela, Labão, seu sogro e tio, enganou, entregando Lia no lugar de Raquel. Gênesis, capítulo 29, versículo 21 a 27. Mas o seu amor era infinito, puro, por isso lutou mais 7 anos em troca da mulher amada. Gênesis, capítulo 29, versículo 28 a 31. O sofrimento por alguém que amamos às vezes vale a pena. Lia foi entregue a Jacó no lugar de sua irmã Raquel, mas ele não amava. Porém, mesmo sendo rejeitada, essa mulher batalhadora lutou com garras para alcançar o amor de Jacó. Esse é outro sofrimento por amor. O seu sofrimento é o mesmo de muitas mulheres em nossos dias. Há, pois, muitos maridos que se envolvem demais com seus afazeres do dia a dia e acabam deixando a sua esposa fora das suas vidas. Com essa atitude fria de seu parceiro, as mulheres se sentem desprezadas, inútil, como Lia se sentia. Para ser feliz no casamento, tem que existir respeito, fidelidade entre os cônjuges. O amor tem que existir entre os cônjuges. O homem tem que cumprir o seu dever de marido. A mulher também tem que cumprir o seu dever de mulher e esposa. Nunca
colocando objetos ou coisa ou pessoas acima do cônjuge, para não afetar a autoestima do outro. Acima do casal só existe Deus. Jamais se engane, jamais se negue um ao outro, pois se assim fizer, estarão acendendo a ira em seu coração. Com tudo isto, é preciso compreender um ao outro e se desenvolver juntos e ajustar suas vidas, satisfazendo seus desejos individuais. Assim estarão evitando desentendimento, mágoa, a principal que nós já estamos falando, a infidelidade. Com isso haverá fidelidade no casamento. Há muitos casais cheios de problema, pois não conseguem se compreender, e por esse motivo é que existe mais divórcio do que casamento. Ame o seu companheiro, ame a sua companheira, nunca imponha obstáculo entre a sua união conjugal. Lembre-se disto, família é a base da sociedade. Lembre-se disto, família é a base da sociedade. Quando Deus criou o homem, deu-lhe uma companheira, para que assim ele fosse mais forte e tivesse estabilidade. Deu-lhe uma companheira, para que assim ele não ficasse só, não ficasse sozinho. O plano do Senhor desde o começo era formar a família. Assim, a família é a mais antiga instituição da raça humana. Ela é a única instituição criada por Deus antes da entrada do pecado no mundo. O pecado entrou na vida do casal de Deus através da infidelidade. Deus abençoe a tua vida. Quiser adquirir este livro, está à tua disposição nesse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo capítulo, se assim Deus permitir.